Opa, a paz do Senhor para os amados irmãos nessa manhã. Daqui a alguns minutinhos estaremos dando início à Escola Bíblica Dominical. Domingo especial, Dia das Mães. Desde já quero mandar um beijo para minha mãe, Dona Joselita. Um beijo para a mãe Sulamita, minha esposa, e para minha irmã também, Juliana, tá, irmão? Deus abençoe aí, feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso país. É todo dia, mas um dia especial para homenageá-las, né? Daqui a alguns instantes nós estaremos dando início à Escola Bíblica Dominical, lição 6. Esqueci o tema, mas vou dar uma colada aqui. A condição dos gentios sem Deus. Né, irmãos? Desde já vai compartilhando aí o link. Coloca no seu status do WhatsApp, do Facebook. Como a gente sempre diz, convida todo mundo para participar nessa manhã. Vai. Respirou também? Respirar? Não. Ainda não. Pelo menos ainda não, né? Não. Se Deus quiser, se não ajudar. Por causa da aula demais, cara, misericórdia. Essa daqui, deixa eu nem virar mais pra cá, né? E Tá bom, tá ótimo. tá ótimo. Tá, não muda essa cara feia, né? Vai começar a nossa aula. Tem aqui o celular. Paz do Senhor, tudo bem, minha gente? Deus abençoe a todos. Nós vamos começar a nossa aula agora, daqui a pouquinho. Já vamos entrar, já vamos começar a nossa lição. Hoje a nossa lição, ela vai trazer pra gente muitas coisas, muitos ensinamentos, coisas que a gente às vezes tem tanto tempo na igreja, mas nunca parou para observar nem para estudar, né? E hoje a gente vai trazer muitas coisas aqui bem interessantes da parte da palavra de Deus para nós, né? Entendendo o título da nossa lição. Lição de número 6, como passou rápido, né? Nós estamos na lição de número 6. Nós vamos começar daqui a pouquinho. Paz do Senhor, irmã Sônia Matias, irmã Cristiane, irmã Marcela, irmã Marisete, minha amada, como é que tá? Saudade de vocês. Manda um abraço para nossa irmã Marinete, tá bom? Deus abençoe a vocês. Irmã Kátia também, que Deus possa continuar abençoando, seja bem-vinda. Irmã Luci, minha amada, saudade da nossa irmã, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos estar começando daqui a pouquinho, tá bom, gente? Deixa só mais um pouquinho de pessoas entrarem aí, o pessoal deve estar acordando agora, né? Levantando agora. Então, a gente vai começar daqui a pouquinho. Hoje é Dia das Mães, né? Então, parabéns aí para as mães que já estão conosco. Deus continue abençoando. Mãe é como se fosse um ministério, né? Tem que cuidar, tem que zelar o tempo todo.
requer muitas responsabilidades também, mas eu creio que Deus tem capacitado todas as nossas irmãs a exercerem esse papel de mãe, papel de super importante dentro da igreja, né? É aquela que é responsável prioritariamente, né, por educar os seus filhos na presença do Senhor. É a adjutora, aquela que está ao redor do homem, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E eu tenho certeza que Deus tem capacitado a todos vocês para exercer esse papel fundamental na igreja e na sociedade, né? Nós estamos precisando de mães. Hoje a gente tem muitas pessoas que têm filhos, e eu posso falar isso por experiência, porque trabalho com crianças, trabalho com muitas pessoas que têm filhos, mas não exercem o papel de mãe. E é muito complicado quando isso acontece, né? A gente cobra uma responsabilidade, cobra uma educação que tem que vir de casa, cobra o mínimo que elas não conseguem dar para os seus filhos. Então, na verdade, elas não exercem o papel de mãe, mas eu louvo a Deus pelas mães que estão conosco, porque Deus tem capacitado vocês a exercerem esse papel de mães. Amém? Que Deus possa continuar abençoando. Bom, deixa eu ver aqui meu relógio para não perder a hora. São 9h06. O meu às vezes dá uma adiantadinha, mas mais ou menos esse horário aí. Vamos esperar até 9h10 para a gente começar, que é o que a gente geralmente começa a aula aqui na igreja, né? Até nós cantarmos o hino da harpa, o pessoal vai chegando devagarinho, até 9h10 a gente começa a nossa aula. Irmã Lenice, a paz do Senhor, minha amada. Tudo bem? Feliz Dia das Mães para a senhora também. Mãezona, né? Isso aí. Deus abençoe. Vamos continuar orando pelo nosso pastor, né? Como alguns irmãos já têm ciência, o nosso pastor, ele está enfermo, está em casa, está em quarentena, não pode receber visitas por 20 dias e nós estamos orando, mas o estado geral de saúde do nosso pastor é considerado bom, não é um estado preocupante, tá? Quero deixar aqui claro para os irmãos que nós temos acompanhado o estado de saúde do nosso pastor de perto. Então, o estado do nosso pastor é considerado bom, não preocupante, mas devido à idade do nosso pastor, ele precisa seguir muito bem com a medicação e com repouso e a quarentena também, né? Os irmãos já sabem aí de todo o protocolo que precisa ser seguido, tá bom? Falei ontem também com o nosso irmão Max Dean, que também já conversou comigo, já demonstrou também uma melhora no seu quadro também, e estamos orando por esses irmãos, né, que estão aí acometidos de enfermidade. Continuamos no propósito. Você dobra o seu joelho também em casa, sempre quando for orar, lembre dos nossos irmãos, lembre que Deus está no controle de todas as coisas. Não fique dizendo por que Senhor, porque o sol nasce para os justos e injustos, né? E se as coisas acontecem em nossa vida, simplesmente porque Deus permite. Então, temos que continuar adorando ao Senhor, independente da adversidade, e em oração, clamando ao Senhor, porque esse é o posicionamento que a igreja deve ter nesse momento de adversidade que nós estamos passando, né, meus amados? Mas vamos estar orando, continuar orando pelo nosso pastor, vamos continuar orando pelos nossos irmãos, né, e aqueles que vocês conhecem também, que sabem que foram acometidos por esse vírus, e que Deus possa continuar dando livramento em nome de Jesus. O presbítero Odeir também, segundo a irmã Eni, tem apresentado melhora também no seu quadro, também brevemente já poderá estar conosco, eu acredito assim, e Deus possa continuar restaurando, né, os nossos irmãos. A irmã Irlane também passou ontem para nós que o Breno, né, teve alguma complicação, um problema renal, e também estaremos orando pelo Breno também nessa manhã, para que Deus venha restabelecer a saúde dele também,
levita da casa do Senhor, e para que o Senhor venha dar vitória a cada um dos nossos irmãos, né? São muitos irmãos que estão acometidos de enfermidade, não só a questão do vírus, mas de outras enfermidades também, e nós estamos assim orando ao Senhor. Essa virada de tempo é muito injusta para quem tem problemas respiratórios, também traz sérias complicações. Quem tem problema de rinite, sinusite, vai sentir sim, né? A sinusite vai atacar, a rinite vai atacar, mas nós vamos continuar em oração para que o Senhor dê vitória a todos os nossos irmãos sobre essas enfermidades em nome de Jesus. Né? Como diz o louvor, vamos sobreviver, né? Vamos sobreviver adorando, vamos sobreviver cantando, né? Porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Amados irmãos, nós vamos começar a nossa aula, não posso esperar mais, porque senão eu fico sem tempo hábil para terminar aqui a nossa aula, eu fico na correria do final, né? Sempre no final a gente dá aquela corrida, né, na aula. Mas nós vamos agora então começar. Vamos orar para iniciar, e nesta hora também vamos estar orando, né, pelos nossos irmãos que estão enfermos, incluindo aí o nosso pastor e a todos os outros irmãos que se encontram nessa condição, nesse momento. Amém? Vamos orar. Soberano e glorioso Deus, Pai querido e Pai amado, nesta hora, Senhor da glória, nós queremos elevar os nossos pensamentos a Ti, Senhor. Antes de tudo, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, ó Deus. Antes, Senhor da glória, de pedir qualquer coisa, nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso conosco. Tu tens estendido a Tua mão de poder sobre as nossas vidas, ó Deus, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor da glória. Ó Deus, o Senhor tem nos guardado, nos livrado, Senhor, tem provido, Senhor da glória, nas nossas vidas, nos nossos lares, ó Deus eterno. E é por isso que nós estamos aqui te adorando, bendizendo o Teu santo e poderoso nome. Ó Deus poderoso e maravilhoso, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, que são muitas diante de Ti, Senhor da glória. Ó Deus santo e poderoso, nos ajuda, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, Senhor, mas nós não queremos negar o Teu nome, nem deixar de Te servir, Senhor da glória. Ó Deus, nós te pedimos nesta manhã que Tu não venha retirar o Teu Espírito de nós, Senhor da glória. Ó Deus, mas que nós possamos, Senhor da glória, a cada dia nos santificar, meu Deus, nos purificar, Senhor da glória, buscar, Senhor, em Ti a santidade para as nossas vidas. Senhor Jesus, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo venha visitar cada servo Teu que está enfermo nesta hora. Meu Deus, Tu conhece a situação que nós estamos enfrentando neste momento, Senhor, mas, Senhor, nós continuamos crendo que tudo está no Teu controle. Continuamos crendo, Senhor da glória, que o domínio de todas as curas foi dado nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus maravilhoso e santo, e é por isso, Senhor da glória, que nós oramos a Ti, Senhor da glória, te entregando os Teus servos que estão, Senhor da glória, enfermos nas Tuas mãos, meu Deus. Senhor da glória, toma nas Tuas mãos, visita nesta hora o Teu servo, nosso pastor. Jesus querido, restabelece a saúde do Teu filho, toca no pulmão, Senhor, toca no rim. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor da glória, Senhor, opera o milagre na vida do Teu servo, Senhor. Meu Deus, o nosso irmão Max Dean também que está neste momento, Senhor, também, Senhor da glória, se restabelecendo. Ajuda o Teu filho, fortalece, Senhor. Meu Deus, estamos obrando nas Tuas mãos, Senhor da glória também. Visita, Senhor, onde ele estiver nesta hora. Ó Deus, toca do alto da cabeça até a planta do pé, repreendendo toda sorte de enfermidade no nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, protege o Teu povo, Senhor. Guarda o Teu povo, livra o Teu povo de todo mal, Senhor da glória. Meu Deus poderoso e santo, nesta hora, Senhor, que nós iremos iniciar esta aula. Jesus, nós invocamos a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, dentro de cada lar, Senhor, em cada vida, Senhor, da glória que estiver assistindo esta aula neste momento. Ó Deus poderoso e santo, que o Teu Espírito Santo venha revelar a Tua palavra a cada um de nós, Senhor, meu Deus e meu Pai, falando aos nossos corações, nos ensinando aquilo que o Senhor tem, Senhor da glória, requerido de nós. Pai eterno e santo, muito obrigado pela vida dos Teus servos, Senhor da glória, que tem se disponibilizado, Senhor, ó Deus, a acompanhar, Deus eterno, essas lives. Meu Deus, que Tu venha abençoar a vida dos Teus filhos, Senhor. Recebe a adoração, ouve o clamor dos Teus servos, responde a oração dos Teus filhos, Senhor da glória. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos nesta manhã, Pai querido e santo, fica conosco, nos capacita, porque nós não somos nada sem a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, nós iremos começar então a nossa aula. Hoje, eu quero deixar claro para os irmãos, o porquê da preocupação de Paulo sempre com os gentios. A gente vai ouvir Paulo falar sobre os gentios o tempo inteiro nas suas cartas, e eu gostaria de trazer aqui para a gente alguns esclarecimentos a respeito desse assunto. Por que Paulo é o apóstolo que vai se preocupar tanto com os gentios, não tanto como Pedro, não tanto como Tiago, mas Paulo ele demonstra essa preocupação muito grande com os gentios. O título da nossa aula hoje é A Condição dos Gentios Sem Deus. Primeiro ponto aqui para a gente poder dar início à nossa aula, nós precisamos entender o que é gentio. O que significa a palavra gentio? Muitas das vezes a gente ouve falar sobre a palavra gentio, lemos na palavra de Deus, mas não conhecemos o significado da palavra gentio. Então, esse é o ponto inicial para nós. O que é gentio? Não é gentio de gentileza, não é terminado com L no final não, tá, amados? É gentio com O no final. Quem é o gentio? Então, o gentio, ele é aquela pessoa que não professa a fé do judaísmo. Então, gentio é todo aquele que não é judeu por religião, tá? Ele é considerado a parte do seu povo, a parte do povo de Israel. Ele é considerado como se fosse uma pessoa tirada de dentro do povo de Israel para fora. Ele não tem acesso a tudo aquilo que o povo de Israel tem acesso, então, enquanto promessa de Deus, enquanto conhecimento de Deus. Bom, esses são os considerados gentios. Na palavra de Deus, os gentios, eles são pessoas que vieram de outras religiões, de cultos pagãos a outros deuses, tá? Então, essas pessoas, elas não professavam o judaísmo e também não conheciam a Deus, ao nosso Deus. Geralmente, as religiões, quando se trata da Bíblia, eram religiões politeístas. O que são religiões politeístas, presbítero? São religiões em que adoravam a mais de um Deus. Então, as pessoas adoravam a deuses, no plural, e não a um Deus. Mesmo sendo pagão, mesmo não sendo o nosso Deus Jeová, eles adoravam a outros deuses, no plural, tá? Então, o gentio, ele era uma pessoa que vinha de outra religião, que tinha o hábito de adorar outros deuses e que não professava a fé dos judeus, não professava o judaísmo. Esses são os gentios. Isso aí vai complicar um pouquinho mais, quando Jesus Cristo vem à Terra, que é o início da dispensação da plenitude dos tempos. Lembra que eu já falei sobre isso? Quando Jesus Cristo vem à Terra e traz a esperança novamente ao povo de se religar a Deus. Então, quando Jesus Cristo vem à Terra, isso complica um pouco. Por quê? Porque antes, todos viviam segundo a lei e professavam, sim, os costumes judaicos, viviam sob a lei e tudo. Jesus Cristo veio, ele não aniquilou a lei, ele cumpriu toda a lei. E agora ele diz que nós estamos vivendo na dispensação da graça e não da lei. Então não são os nossos sacrifícios que irão nos salvar ou nos purificar, Nós não precisamos mais de mediadores homens, entre Deus e nós, porque há agora um só mediador, que é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele é o sacrifício eficaz, ele é o sacrifício que perdura, é o sacrifício vicário, o que perdura eternamente pelas nossas vidas, para a remissão dos nossos pecados e religação direta com Deus. E agora, então, o gentio é aquele que não professa o judaísmo, mas que também crê em Jesus Cristo. Hoje nós observamos que os judeus, eles
aguardam ainda a vinda de um Messias. Eles não creem em Jesus Cristo como Messias, eles ainda têm nos seus corações a esperança de um Messias que vai vir. E aí eles não têm a fé que nós temos em Jesus Cristo. Nós somos considerados gentios porque não professamos o judaísmo, mas somos povo de Deus, né? Fomos acolhidos como povo de Deus e adotados como filhos de Deus, como nós já falamos aqui. A questão da adoção é uma bênção espiritual que vem da parte de Deus para nós, quando nos tornamos eleitos e predestinados à salvação. Então, essa forma de Deus nos adotar como filhos, né, e nos religar novamente a Ele, nos coloca na mesma posição do povo de Israel. Então, nós temos acesso às mesmas promessas e às mesmas bênçãos dispensadas ao povo de Israel. Claro que essas bênçãos são bênçãos espirituais, né? Não as bênçãos materiais, que algumas bênçãos, algumas promessas que Deus fez foram específicas à nação de Israel. Nós não pertencemos à nação de Israel. Nós somos o Israel de Deus, né? É algo que é muito maior e é muito mais amplo, e isso se dá no mundo espiritual e não no mundo físico. Não está restrito a uma fronteira geográfica. Os irmãos devem estar me compreendendo. Então, quando algumas promessas Deus fez especificamente ao povo de Israel como nação, como fronteira geográfica, outras não. Outras são bênçãos espirituais, e essas bênçãos espirituais que Israel, que o Senhor fez a Israel, o nosso Deus fez a Israel, hoje nós temos acesso a ela, porque nós nos tornamos Israel de Deus. Mesmo não professando o judaísmo, porque somos gentios, mas fomos adotados por Deus como filhos, né? Somos filhos por adoção. Meus amados irmãos, então acredito que os irmãos tenham compreendido o significado da palavra gentio. Gentio é todo aquele que não professa o judaísmo, tá? E como é que é o contrário do gentio? Bom, se eu não sou judeu, não nasci em Israel, não tenho o costume judaico, mas me converti ao judaísmo, você se chama prosélito, tá? Prosélito é aquele que aceita o judaísmo, ele se converte ao judaísmo e se torna um judeu. Só que ele não é um judeu de nascença, ele não é um judeu de berço, diferente de quem nasce em Israel. Ele se chama prosélito. Prosélito é aquele que se converte ao judaísmo. Ok, amados? Então essas informações são bem importantes para nós. Agora eu quero entrar num outro campo, antes de entrar no texto áureo aqui da nossa lição, na verdade prática, e explicar para os irmãos por que Paulo ele vai, não vou dizer defender nem tomar partido, mas ele se direciona muito aos gentios, né? Primeiro nós vamos entender quem era Paulo. Paulo era um judeu de nascença, mas tinha cidadania romana. Paulo não professava ele entendia, ele conhecia os costumes judeus, mas ele não vivia sob os costumes judeus, tá, irmãos? Paulo pertencia a uma família rica, né? A família de judeus, uma família que era de descendência de judeus, mas ele tinha cidadania romana. Então, Paulo, ele cumpria com os hábitos romanos. Tanto é que você vai ver que Paulo ele se torna perseguidor da igreja, né? E mais na frente a gente vai observar que Paulo ele vai dizer num dos seus discursos que ele não é que ele vai se arrepender mas ele vai contar a vida dele. Ele vai dizer que ele era perseguidor da igreja e agora não é mais, né? Ele vai colocar assim a transformação que ele sofreu, que ele passou quando o nosso Deus o encontrou. Então vamos lá. Paulo era judeu de nascimento, tinha a cidadania romana,
esse título de cidadão romano foi comprado pelos seus pais, que eram comerciantes bem-sucedidos, lá na cidade de Tarso, na Sicília da Psídia, que é onde hoje fica a Turquia, tá? Então, portanto, Paulo era judeu de nascença, mas ele exercia a cidadania romana, tanto a cidadania quanto os costumes romanos. Para a gente entender melhor, tem uma passagem muito interessante, lá em Filipenses 3, versículo 4, que Paulo vai retratar isso bem claro para a gente. Ele vai dizer assim, olha, acautelai-vos dos cães, Filipenses capítulo 3, versículo 2 ao 7, diz assim, ó, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, se bem que eu poderia até confiar na carne. Por que Paulo fala isso? Porque ele era circuncidado, porque Paulo foi circuncidado, porque Paulo, ele nesse momento, ele estava sob o regime judaico, né? Os pais de Paulo estavam ali cumprindo ainda o regime judaico. Se algum outro julgar poder confiar na carne, ainda mais eu, né? Então Paulo vai dizer, olha, eu posso confiar na carne porque eu sou circuncidado, eu vivo segundo o costume judaico. Quanto à lei, aí Paulo vai dizer assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então, aí você vai observar de onde vem Paulo. Paulo vem da tribo de Benjamim. Então, Paulo ele era judeu da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Aí ele vai dizer assim, quanto à lei, fui fariseu, ou seja, ele conhecia muito bem a lei, né? Ele dominava todo o estudo da lei. Quanto ao zelo, perseguia a igreja. Então, por ele ser tão zeloso quanto a lei dos judeus, a lei judaica, ele começou a perseguir a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível, ou seja, ele realmente seguia aquilo que a lei dos judeus, né, ela estabelecia para quem estava ali dentro dos costumes judaicos. E Paulo vai dizer, ainda no versículo 7, vai dizer assim, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Ou seja, depois que ele conheceu a Cristo, todo aquele zelo, aquela coisa que ele tinha pela lei judaica, ele perdeu por amor a Cristo. É isso que Paulo está dizendo para a gente lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 7, que foi esse pedaço que eu li aqui para nós nesse momento, tá? Então, Paulo, ele era judeu e tinha cidadania romana, conhecia e zelava pela lei judaica, tanto é que se tornou perseguidor da igreja, mas quando ele se converte, aí ele vai dizer que tudo isso para ele se tornou como perda, né? Porque Jesus Cristo era ganho para ele. O amor de Cristo era ganho para ele, né? Por amor de Cristo, ele perdeu ou desconsiderou toda aquela influência que a lei exercia sobre a sua vida. Continuando então Paulo, ele tinha uma cidadania romana, comprada, tá? Aí lá no livro de Atos, no capítulo 22, do versículo 25 ao versículo 30, está dizendo para nós justamente isso, que Paulo também tinha cidadania romana. Apesar de ser judeu, Paulo tinha cidadania romana. Então vamos lá, isso tudo eu estou explicando para vocês para entender o porquê que Paulo defendia os gentios, tá? Isso é importante a gente entender. Então, se um dia perguntarem para vocês, Paulo era judeu? Sim, Paulo era judeu e ele cumpria muito a lei, tanto é que ele perseguia para matar os cristãos e tinha também a cidadania romana, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver aonde que aparece que Paulo tinha cidadania romana na palavra de Deus. Atos 22, capítulo 25, versículo 25 ao versículo 30 diz assim: quando havia atado com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano? Ou seja, ele estava perguntando a um outro romano se era lícito que um romano batesse em outro romano.
sem ser condenado? Ouvindo isto, foi o centurião ter com o comandante avisou, dizendo: vê o que estás para fazer, pois este homem é romano. Então ali está confirmada a cidadania romana de Paulo. Vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sim, sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Imediatamente, pois, se apartaram dele aqueles que o iam interrogar, e até o comandante, tendo sabido que Paulo era romano, atemorizou-se porque o havia ligado, ou seja, havia prendido. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque ele era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou que se reunissem aos principais sacerdotes e a todo o sinédrio, e trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Então aqui está claro para nós que Paulo ele era judeu, mas tinha cidadania romana também. Tá bom, meus amados irmãos? Agora vamos entender o seguinte: por que Paulo defendia tanto os gentios? E por conta disso eu vou falar agora sobre o embate que Paulo teve com Pedro. Dois apóstolos tiveram um embate teológico, né? E Paulo defendendo os gentios e Pedro sendo hipócrita, né? Pedro, mesmo sendo apóstolo, né, estando sob a responsabilidade de comandar e conduzir a igreja, ele teve um momento em que a hipocrisia dele exacerbou, e Paulo ele vem repreender Pedro publicamente por conta disso. Vamos ver por que isso aconteceu? Por que Paulo era o apóstolo dos gentios e defendia os gentios? Vamos lá então? Vamos observar então que teve um período que está descrito em Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 16, que é justamente nesse momento de embate, um momento de encontro entre Pedro e Paulo. Paulo já havia ido em Jerusalém encontrar-se com Pedro. Nesse momento em que os dois se encontram, foi um encontro muito proveitoso, né? Pedro recebeu muito bem, houve comunhão entre eles, mas no momento em que Pedro foi ter com Paulo em Antioquia, Paulo se recusou a receber Pedro. Paulo se recusou a estar face a face, como diz a palavra do Senhor, estar face a face com Pedro. Por que isso aconteceu? Sendo eles dois apóstolos, dois grandes homens de Deus, mas tinham as suas diferenças. Essa diferença, meu amado irmão, você vai entender que não é uma diferença pessoal, é uma diferença que se trata em relação a preservar o Evangelho de Cristo. E Paulo, nesse momento, ele se coloca como um guardião das boas novas. E se não fosse essa atitude de Paulo, hoje nós estaremos vivendo numa igreja hipócrita, numa igreja vazia de preceitos, né? Teríamos regredido ao judaísmo, né? Se deixasse por conta de Pedro. Então nós vamos entender aqui o porquê que Paulo ele entra nessa defesa aos gentios. Bom, primeira coisa, Paulo, quando foi receber Pedro em Antioquia, se recusou a falar com ele. Não, eu não quero falar com Pedro. Mas por que você não quer falar com Pedro? Aí a gente vai entender. Primeiro, Pedro, ele se recusou a sentar na mesma mesa que os gentios, ou seja, a comer com os gentios. Os irmãos sabem que para os judeus o ato de sentar à mesa é um ato de celebração, um ato de comunhão. Tanto é que quando nós falamos que nos sentamos à mesa do Senhor, né, é um momento de comunhão da igreja com Deus, um momento de comunhão entre os irmãos, a Santa Ceia do Senhor. Então, provavelmente, Pedro também, além de não comer na mesma mesa que os gentios, se afastar dos gentios, né, quem eram os gentios, como eu já falei, aqueles que não eram judeus. Então, Pedro, ele provavelmente também não participava da Santa Ceia, onde os gentios também estavam participando. Então, Paulo, ele sabendo disso, né, ele ficou, vamos dizer assim, irritado
com essa atitude de Pedro? Porque era uma atitude, meus amados irmãos, que contrariava tudo aquilo que Jesus Cristo havia pregado. Contrariava a questão da iniciativa maior, né? Que é a pregação do Evangelho das Boas Novas através da fé. A aceitação de Cristo através da fé. Então, quando Pedro está ali em Antioquia e se recusa a se assentar na mesma mesa dos gentios, Paulo agora vai repreender Pedro. Por que Paulo agora não quer encontrar Pedro e não quer falar com Pedro e vai o encontrar para repreendê-lo? Porque, primeiro, quando Pedro chega, antes de Pedro chegar na cidade, alguns irmãos que foram enviados a Antioquia por Tiago, e assim eles disseram que foram enviados por Tiago, né, eram judeus. E eles começaram a pregar novamente a questão da circuncisão. Eles começaram a pregar novamente a necessidade, meus amados irmãos, das pessoas estarem praticando novamente os costumes judaicos. Então, Paulo, né, esses irmãos, essas pessoas que chegaram lá, enviadas por Tiago, né, pregando essas palavras, eles começaram a persuadir, para você ver, começaram a influenciar tanto o povo, que até mesmo o próprio Barnabé, que era amicíssimo de Paulo, era o companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, começou também a se apartar dos gentios, começou a se afastar dos gentios, e aí também entrando aí na mesma condição, né, de hipocrisia, né, nessa mesma condição que os outros estavam. E isso deixou Paulo bem irritado. Por quê? Porque ele estava ferindo um dos maiores preceitos da palavra de Deus. Bom, aí vamos agora analisar essa conduta de Pedro. Por que Pedro fez isso? Então, Pedro, influenciado por esse grupo de judeus, e nós sabemos que Pedro era judeu também, Pedro, então, vai concordar com esse tipo de atitude desse grupinho. E concordando com esse grupinho, Pedro começou a se apartar dos gentios. Não mais sentava na mesma mesa que os gentios e não ceava mais também com os gentios. Bom, e aí, Paulo, sabendo disso, então, agora sabendo disso, vai até Pedro e o acusa publicamente. Lembrando, meus amados irmãos, que Pedro, ele tinha, né, guardado consigo todos esses preceitos judaicos. E o Senhor, por conhecer o coração de Pedro, uma vez o mostrou em visão, lá em Jope, não sei se os irmãos lembram, dessa visão de um lençol branco amarrado nas 4 pontas, e quando desamarrava, né, vinha ali várias espécies de animais, e a ordem de Deus para Pedro é que ele comesse aqueles animais. E a gente sabe que os judeus, eles não comem todos os animais, pelo menos carne de porco eles não comem, né, vísceras eles não comem. Então isso tinha naquele lençol. E aí Deus agora dá uma ordem a Pedro, né? Pedro, come. E aí Pedro deve ter se mostrado assim, né? Arredio, ou não queria participar daquilo ali. E Deus vai assim falar para Pedro: como você está tornando impuro aquilo que eu já purifiquei, eu tornei santo, eu tornei puro. Então, quando Pedro tem essa visão, o que Deus está querendo mostrar para Pedro? Que justamente os gentios também fazem parte da nova aliança, fazem parte do novo concerto e também vão ter também direito às mesmas promessas que o povo judeu também tem, né, com o nosso Deus. Então, Pedro, justamente para que Pedro não fizesse acepção de pessoas. Daí, então, Pedro vai até a casa do centurião Cornélio e prega para aquelas pessoas. O centurião Cornélio não era judeu, ele era romano. Então, Pedro agora vai até a casa do centurião Cornélio e prega para aquelas pessoas, né,
Porque agora ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro agora ali se dispõe a ir até a casa do centurião e pregar a palavra de Deus ali para aquelas pessoas. Bom, mesmo Pedro tendo entendido isso, mesmo Pedro já tendo essa experiência, né? E assim, o que acontece com Pedro, gente? Pedro também, ele vai entender que muito daquilo que era dito na lei judaica, muito do que era pregado pelos fariseus, muito do que era falado, né, por essas pessoas, já não tinha mais efeito, já não surtia mais efeito. A questão mesmo da circuncisão, que esse grupinho chegou em Antioquia pregando, Pedro já sabia que não surtia mais efeito, que não era mais necessário a circuncisão na carne. O que é a circuncisão na carne? É aquela cirurgia em que todos os meninos, né, faziam, quando alcançavam 8 dias de nascimento. Todos os meninos judeus, eles precisavam passar pela circuncisão, que é a retirada do prepúcio do pênis, né? Ficando com a glande exposta. Aquela circuncisão era uma marca, né, do povo de Israel. Então, Pedro sabia que as pessoas que aceitassem o Evangelho de Cristo, dali por diante, não precisariam mais passar por isso. Mas Pedro se encontrou num momento de fraqueza, num momento de influência, se deixou influenciar novamente por aquele grupo que estava ali pregando aquilo e não combateu da mesma forma que Paulo combateu. Então, nesse momento, os dois entram em atrito. Bom, quando a conduta quando Paulo ele observa essa conduta de Pedro, Paulo observa que é muito sério isso que Pedro está fazendo. Que Pedro pode afundar a igreja com essa conduta, porque Pedro poderia trazer novamente para o povo um jugo que já tinha sido jogado sobre a cruz, que o Senhor Jesus já havia cumprido todo aquele jugo, né, que é o jugo da lei. Então Pedro poderia novamente colocar toda a igreja no jugo da lei, e principalmente ferindo um princípio que é primordial para o Evangelho. É que Deus não faz acepção de pessoas e que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é salvo. Não precisa mais de você fazer mais nada. Por quê? Porque a salvação ela se dá inicialmente pelo fato de você ouvir a palavra de Deus e crer, ou seja, é meramente pela fé. A salvação é pela fé. A salvação não vai passar agora por nenhum costume. A salvação não passa mais por nenhuma circuncisão. A salvação não está atrelada mais a nenhum atributo, a nenhum critério estabelecido pela lei de Moisés. Não, a salvação agora está atrelada somente à fé. Então, Pedro sabia disso. E Pedro, com essa atitude, estava tornando novamente a igreja escrava dos costumes judaicos. E aí Paulo observa isso e vai repreender Pedro. E vai dizer a Pedro, olha só Pedro, será que você não está observando que com essa sua atitude de não comer, de não se assentar na mesma mesa que os gentios, você está fazendo acepção de pessoas, você está se esquecendo que a fé é para todos e todos aqueles que ouvirem e crerem serão salvos? Não é preciso mais circuncisão, porque Paulo vai trazer a questão da circuncisão, mas Paulo vai trazer a questão da circuncisão, sendo que é a circuncisão do coração. E aí é um outro parênteses aqui que nós precisamos abrir, amados irmãos, para nós entendermos qual é o significado da circuncisão. Por que os judeus precisavam ser circuncidados, né? A questão da circuncisão é uma questão trazia para o povo judeu a ideia de purificação e separação. Então, quando a criança era circuncidada, ali ela já era marcada, né, selada, dizendo que aquela criança, aquilo ali trazia para ela purificação e separação. Aquela criança ali, ela era pura e ela era separada para Deus, né, pertencia ao povo que Deus escolheu, a nação de Israel. Então, essa questão da circuncisão, ela vai trazer esse significado. Quando Paulo traz essa questão para o coração, ele vai dizer, olha, não precisa mais circuncidar na carne, você precisa circuncidar no coração. O que é o circuncidar no coração? É justamente você se tornar uma pessoa que vive em santidade, né? Uma pessoa que, aonde Deus
quando Deus olhar, bater o olho, ele vai saber que ali vai um servo dele, ali tem uma pessoa que serve a ele. Você é separado, você é marcado, né? Ali no seu coração traz a marca, e que você também é puro, que você é separado, que você é santificado para Deus. Bom, isso é a visão de Paulo sobre a circuncisão, né? Que é diferente de uma visão judaísta. A visão judaísta é a circuncisão na carne, é somente ali você identificar que aquela pessoa ali é judeu. Paulo vai muito mais além. Paulo vai dizer que a circuncisão precisa ser no coração. Por quê? Porque essa circuncisão, ela tem que demonstrar também não só a mudança na carne, mas a mudança de vida, a mudança de atitude, a mudança, a pessoa realmente tem que ser pura, mas pura de coração, limpo de coração, né? A questão da circuncisão na carne, por que se trata de questão de purificação e de limpeza? Por quê? Porque antes do Senhor trazer essa aliança para os judeus eles se prostituíam com outros povos, eles se misturavam em rituais de prostituição e traziam para si muitas doenças sexuais, tá? Então, por conta disso, houve a questão dessa circuncisão. Então, a circuncisão vai trazer pureza, vai trazer a questão da separação, né? Ou seja, todo aquele que era circunciso, ele era uma identidade, uma marca que pertencia à nação de Israel, e ele era puro, ele era separado, ele não se podia contaminar com outros costumes e com outros povos que praticavam ritos de prostituição, por exemplo, né? Não se misturava. Então aí, a partir desse momento, aonde Deus estabelece esse conceito da circuncisão, é quando o povo de Israel ele vai se tornar um povo separado para Deus, vai se tornar um povo único, é um povo que não pode se misturar com nenhum outro povo, não pode haver relacionamento entre o povo de Israel e outro povo por causa da circuncisão, por causa dessa questão, tá? Então Paulo ele vai trazer a questão da circuncisão para dentro do coração, ou seja, você não precisa ser circuncidado na carne. O que precisa ser circuncidado é o seu coração. O seu coração agora é que precisa viver em pureza e em santidade. Não é só a sua carne, porque ser circuncidado na carne não significava nada se você não tivesse fé para crer na boa nova do Evangelho e ser salvo por Jesus Cristo. Tá? Então Paulo tem essa visão e Pedro estava querendo regredir isso. Pedro estava se esquecendo disso. Pedro estava querendo, com essa atitude de não se sentar na mesa dos gentios, trazer novamente, né, a igreja para a época da lei e introduzir esses preceitos e trazer dentro da igreja dissensões. Trazer para dentro da igreja os grupinhos, né? Aquele grupo que é aceito, o grupo de A, o grupo de B. Por que Paulo vai trazer essa questão, vai trazer esse esclarecimento na carta aos Efésios, que é onde nós estamos estudando? Porque a igreja de Efésios é uma igreja que ela é composta de gentios e de judeus. Então ali poderia estar tendo sim, um conflito entre, olha, o gentio daquele lado da igreja, o judeu daquele lado da igreja, a gente não se fala, a gente não se mistura, né? Então Paulo ele vai trazer justamente esse tipo de compreensão e vai dizer, olha, nada disso, não existe mais esse negócio de gentio judeu, não, agora nós somos um único povo, nós somos a igreja de Cristo, né? E essa igreja ela é composta por pessoas que creram em Jesus Cristo e não vivem mais sob o regime da lei, mas que vivem agora pela graça, né, do nosso Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo ele vai trazer esse tipo de esclarecimento à igreja de Éfeso. Bom, avançando então, por que Paulo ele vai se colocar agora como uma pessoa que vai combater Pedro e vai chamar a atenção de Pedro publicamente? Bom, primeiro, nós já vimos que essa acusação de Pedro, né, é mais séria, por quê? Porque vai trazer justamente para a igreja, vai colocar em xeque a igreja quando, deixa eu ver aqui, para eu não... Isso. Porque
estava profundamente preocupado, porque Paulo estava profundamente preocupado com o princípio que é primordial da igreja. O princípio que estava em jogo nessa hora era justamente de que Paulo percebeu, teve a percepção espiritual, visão espiritual de Paulo, tá? A visão espiritual de Paulo, nessa questão fundamental, ele vai dizer que Pedro não estava procedendo corretamente segundo a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho estava sendo comparada a um caminho reto e estreito, que em vez de Pedro se manter no Evangelho, Pedro estava se desviando do Evangelho pelo fato de estar fazendo acepção de pessoas. Aí Paulo ele vai continuar, dizendo para Pedro que essa questão podia trazer uma ruína terrível, à igreja e distorcendo toda a questão do Evangelho, tendo em mente que o primordial que Pedro estava defendendo era o seguinte, que Paulo estava defendendo era o seguinte, é que o caminho da salvação é para todos os pecadores, tanto judeus como gentios. Não há distinção entre eles quanto ao pecado, ou seja, todos pecaram, e a palavra de Deus está falando, fala para isso para a gente, que todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Não estava falando só de judeus, não estava falando só de gentios, não, estava falando que todos pecaram. Então não há distinção entre o meio de salvação. E qual é o meio de salvação? Pela fé e ouvir a palavra de Deus, Então Paulo está dizendo assim, olha só, Pedro, você está distorcendo o Evangelho, porque quando você está dizendo isso, fazendo essa questão de não se sentar à mesa com o gentio, essa sua atitude hipócrita está colocando em xeque a verdade do Evangelho. Você está se desviando do Evangelho. Você está colocando o Evangelho de Cristo em xeque. Está colocando justamente essa questão da religiosidade, acima de qualquer outra coisa. Está se colocando numa posição de superioridade e isso vai acabar com a igreja de Cristo. Paulo estava dizendo para Pedro justamente que entre o pecador não existe distinção. Entre o pecado também não existe distinção. Pecadinho, pecadão, não. Tudo é pecado. E só há um meio, tanto de judeus chegarem a Deus, tanto de chegarem à salvação, tanto como gentios chegarem à salvação, que é através de Jesus Cristo. Não há melhor, não há caminho diferenciado para um nem para o outro. O caminho é o mesmo. E o caminho é o próprio Jesus Cristo, é a fé. Paulo vai deixar isso bem claro para Pedro, é a fé. E você está distorcendo isso. Então, Paulo, nesse momento, ele vai se colocar numa posição de guardião do Evangelho, de guardião da palavra de Deus, não permitindo que Pedro distorcesse o Evangelho por conta disso. Tá bom? Então, a gente vai observar aqui que nesse momento os dois têm um embate. Nesse embate, meu irmão, não, você pode até pensar, Pedro ficou chateado, não entendeu. Não, Pedro entendeu muito bem a conduta de Paulo, tá? Nesse momento agora, por conta dessa divergência entre os dois, a gente vai ter o primeiro concílio da igreja. O que é o concílio? É uma reunião para tratar de um assunto específico. Então foi o concílio de Jerusalém, aonde Paulo e Pedro foram até os anciãos do povo, os anciãos da igreja, e foram colocar justamente essa questão. Uma questão da circuncisão, porque Pedro já estava concordando que o povo, para poder seguir a Jesus Cristo, tinha que ser circuncidado. E Paulo vai dizer que não, que a circuncisão é no coração. Então a gente tem uma divergência entre Pedro e Paulo, então vamos levar aos anciãos da igreja para poder ver o que eles resolvem. Então Pedro vai falar de um lado, Paulo vai falar do outro lado, e aí os anciãos da igreja vão ouvir e vão trazer um parecer sobre aquele assunto. Foi isso que aconteceu no Concílio de Jerusalém. E aí agora no Concílio de Jerusalém, qual é a decisão dos anciãos da igreja? Que realmente, que realmente Paulo estava com razão, que para servir a Jesus Cristo você não precisa de circuncisão na carne, não, porque Deus não fará acepção de pessoas.
Tá? Então esse foi o resultado da discussão entre Pedro e Paulo, e os dois continuaram juntos, seguindo, né, juntos, que eu digo assim, né, professando a mesma fé, e continuaram a edificar a igreja de Cristo. Paulo de um lado e Pedro do outro. Pedro entendeu o que era para ser feito e assim o fez, e Paulo continuou fazendo aquilo que ele já fazia, tá? Então a importância aí de Paulo, né, está assim apoiando os gentios, de Paulo estar sempre colocando as coisas para os gentios, tá bom? Então a gente precisa entender justamente essa questão, tá bom? Por que Pedro e Paulo vão ter esse desentendimento nesse momento, e por que Paulo ele vai defender a questão dos gentios? Porque se Paulo não defende a questão dos gentios, a gente volta novamente para a questão da lei, e aí nessa questão da lei, todos nós hoje precisávamos estar circuncidados na carne para poder estar servindo ao Senhor, quando na verdade não é necessário mais. Paulo vai dizer que o que precisa ser circuncidado é justamente o coração e não mais a carne, tá bom? Então vamos continuar agora na nossa lição. Deixa eu ver se eu já terminei de falar toda essa parte. Vamos desse embate que houve entre Pedro e Paulo, a gente vai entender aí que o que ficou para nós como lição? Primeiro, que nós devemos andar corretamente de acordo com o Evangelho, tá? Não é segundo o costume de A, costume de B, é segundo o Evangelho de Cristo, tá? Outra coisa que precisa ficar bem claro, tá, meus amados irmãos? Se tratando de discussões interdenominacional, se nós professamos a mesma fé, cremos no mesmo batismo, cremos no mesmo Deus e em Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens, independente do que diz o seu costume, da sua denominação e o meu costume da minha denominação, nós servimos ao mesmo Deus. Não podemos nos apartar uns dos outros. Quando nós falamos de apartar uns dos outros, é justamente dizer para alguém da denominação A ou B que ele não pode cear na minha igreja porque ele não tem o mesmo costume que eu. Não é isso, tá, meu amado irmão? Entenda, tá? Nós que somos da Assembleia de Deus, nós não podemos ter acepção com quem não é da Assembleia de Deus, com quem não tem o mesmo costume ou tem a mesma interpretação bíblica como que nós temos, tá? Nós não podemos fazer acepção. Nós não podemos colocar eles, fazer como Pedro e colocá-los para fora, nada disso. Quando formos sentarmos à mesa do Senhor, todos devem participar. Se professam a mesma fé, se estão em comunhão com a sua igreja, estão em comunhão com Deus, não há motivo nenhum para fazermos a acepção dessas pessoas. Mesmo que elas não tenham os mesmos costumes que nós temos, entendeu? Mesmo que elas não se vistam como nós nos vestimos, mesmo que a liturgia de culto não seja igual à nossa, mesmo que o tipo de batismo não seja por imersão como o nosso, mas eles professam a mesma fé. Eles creem no mesmo Deus. Eles creem em Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Então, eles também são os nossos irmãos e fazem parte da mesma mesa que nós. Cuidado para você não ter a mesma atitude de Pedro, tá? Cuidado para você não fazer acepção de pessoa. Nós não podemos fazer acepção de pessoa. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é combater como Paulo fez. Aí sim, se alguma dessas denominações que estão se levantando por aí, né, vier pregar um evangelho que não seja o evangelho na verdade, um evangelho da palavra, distorcendo a palavra de Deus, aí sim a gente vai se levantar contra. A gente vai se levantar num posicionamento que Paulo também se levantou, num posicionamento de querer ainda, de dizer, olha, a palavra de Deus ela não mudou, o caminho continua sendo estreito e a palavra de Deus não sofre variação. A palavra de Deus é a mesma. Independente da igreja, independente do século que nós estamos vivendo, a palavra de Deus ela continua a mesma, o Evangelho de Cristo continua o mesmo. Nisso aí nós temos que combater, mas não fazer acepção de pessoas. É muito diferente você combater
essas falsas doutrinas que estão sendo pregadas por aí e fazer acepção de pessoas. Pelo contrário, meu amado irmão, não jogue essas pessoas para fora, mas acolha essas pessoas e mostre a elas o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não é a distância que você vai fazer isso. Não é mantendo eles distantes de você que você vai conseguir mostrar para eles o verdadeiro Evangelho de Cristo e mostrar para eles a verdade. É justamente fazendo o contrário, é acolhendo, é trazendo para perto, é que nós vamos começar a dizer a essas pessoas que elas estão vivendo no Evangelho que é de mentira, no Evangelho que não está pregando a verdade, tá bom? Então, bom, findado esse assunto, né, sobre esse embate aí esse embate ministerial aí de Pedro e Paulo, nós vamos agora começar a entrar em alguns tópicos da nossa lição. O textual da nossa lição vai dizer assim para a gente, olha: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios, ou seja, gentios, mas agora esses gentios, que Paulo está colocando aqui, é o gentio que está apartado de Deus, é aquele gentio que ainda não foi adotado por Deus, é aquele gentio que estava sem esperança no mundo, que estava sem Deus e sem salvação, tá? E ele vai colocar aqui um detalhe, o versículo diz assim: eres gentios na carne, ou seja, eles não eram circuncidados na carne, eles não tinham a marca, né, que os judeus tinham. Então, Paulo vai estar lembrando a ele, olha, lembra que antes, em outros tempos, vocês eram gentios na carne, ou seja, vocês não eram circuncidados. Aí o versículo vai continuar assim, Efésios 2, capítulo 11, vai dizer assim, ó: e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, ou seja, vocês eram rejeitados por aqueles que eram circuncidados, ou seja, pelos judeus, feita pela mão dos homens. Ele está trazendo isso à memória dos gentios, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, a verdade prática vai falar assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Bom, vamos entender agora por que agora. Então, por isso que eu falei que essa lição de hoje, ela traz muitos esclarecimentos para a gente e é muito importante a gente ficar antenado nisso. Por que então que agora Abraão vai surgir nessa história aí? Por que Abraão vai entrar nesse rolo agora, no meio aí da questão do gentio, da circuncisão, da incircuncisão? Por quê? E aí a verdade prática vai dizer isso pra gente, que agora os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Vamos entender agora, amados, que voltar lá então para Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Paulo vai dizer para nós que nós agora nos tornamos servos de Jesus Cristo pela fé. Ou seja, nós agora somos um só povo pela fé que nos une. Independente de ser judeu, de não ser judeu, independente de ser gentio, de não ser gentio, nós agora nos tornamos um povo só pela fé que nos une. E essa fé, ela foi primeiramente testificada com quem? Com Abraão. Por isso que Abraão é o pai da fé. Tá bom, presbítero, o que isso tem a ver com a circuncisão que ele fala com a incircuncisão? Vamos entender. Quando o Senhor aparece a Abraão, ele faz uma promessa. Abraão não era circuncidado. Abraão não tinha feito circuncisão na carne ainda. Ainda não havia essa aliança de Deus com o homem, né, da circuncisão na carne. Nenhum homem era circuncidado naquele momento. Então, primeiro, se a gente for, vamos analisar os fatos, a sequência dos fatos. Primeiro Deus aparece a Abraão e ele faz uma promessa. Abraão, ele crê nessa promessa. Ele acredita nisso. Mesmo ele colocando para Deus como nós sempre fazemos. Mas Senhor, mas Deus, pode um homem de 100 anos gerar? Pode uma mulher de 100 anos gerar, de 90 anos gerar, né?
Abraão vai questionar isso com Deus. E aí Deus ele vai dizer, olha, você vai ser pai de uma grande nação. E olha que nesse momento Abraão ele vai crer antes de ser circuncidado. Depois que Abraão creu na promessa, aí Deus vai estabelecer com Abraão essa aliança da circuncisão. Então vocês observaram aí a sequência dos fatos. Primeiro Abraão crê, depois que Deus estabelece a questão da circuncisão. Aí Paulo ele vai trazer justamente isso aos Efésios. Olha, vocês se tornaram filhos, se tornaram povo de Deus pelo mesmo fato, né, de Abraão. Por que Abraão ele se tornou pai de uma grande nação e vocês agora se tornaram filhos de Abraão? Porque vocês vão professar a mesma fé de Abraão. Então, é através da fé que vocês vão se tornar agora filhos de Abraão. Não é porque vem da linhagem do judeu, mas é pela fé. E pela fé agora vocês se tornam filhos de Abraão. É isso que Paulo estava explicando aos Efésios. Tá? Que o povo agora, os gentios, se tornam filhos de Abraão pela mesma fé que Abraão teve em Deus. É importante entender isso, porque antes de Abraão ser circuncidado, ele creu. Então, mesmo antes de ter essa questão da circuncisão na carne, Abraão já tinha crido. Por isso que ele é considerado o pai da fé. E aí, justamente, é o que Paulo vai dizer, olha, vocês são considerados filhos de Abraão, não é pela circuncisão, não é pela carne, mas é pela fé que vocês professam. A mesma fé que Abraão creu em Deus, é a mesma fé que vocês têm em Jesus Cristo e como filho de Deus. Então, por isso, vocês se tornaram filhos de Abraão. Então, por isso que Abraão vai entrar aí na história, aí, vai entrar aí nesses versículos, na lição de hoje, tá bom? Continuando então, deixa eu verificar aqui a minha hora, já são 10h06, vamos avançar um pouquinho. Continuando então, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica de hoje vai ser feita no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 11 e 12, e depois em Romanos, capítulo 4, versículo 12 e 14. Eu vou ler Efésios 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelo que na carne se chamam circuncisão pela mão dos homens. Então a gente já falou sobre isso, é justamente a distinção de quem era circuncidado era judeu, quem não era circuncidado era gentio. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então aí a gente vai observar que Paulo vai trazer para eles a real condição que eles estavam antes de crer no Evangelho. Eles eram gentios, separados de Israel, estranhos ao conceito, ou seja, eles não conheciam a aliança que Deus tinha feito com o povo e as promessas de Deus, não tinha esperança e estava sem Deus no mundo. Então, esses daí eram os 4 agravantes, né, que os gentios, antes de crer em Jesus Cristo, eles tinham. Esses 4 agravantes: afastados de Israel, não tinham conhecimento das promessas, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Continuando então, aí na lição a gente vai entender que Paulo ele vai trazer justamente essa questão e esclarecimento para o povo de Éfeso. Então, a primeira coisa é a questão da circuncisão e da incircuncisão. A questão da circuncisão, como já falamos, significava purificação e separação para o povo de Israel, o povo que Deus escolheu. O povo tinha essa marca com eles, tá bom? Então, quando Jesus Cristo vem, Jesus Cristo agora vem para todos, não veio somente para o povo judeu. Ele veio para os dele, mas os dele rejeitaram, então agora ele vai ampliar aí o seu leque de opções. E agora Jesus Cristo vem para todos, para aqueles que creem, para aqueles que ouvem a sua palavra e o aceitam, e o creem. Então agora,
nós vamos ver que não é mais a circuncisão na carne que vai definir quem é e quem não é servo de Deus. Quem vai definir quem é e quem não é servo de Deus é justamente a fé em Cristo Jesus. Então a gente vai ver aqui, na lição ele vai dizer o significado religioso da circuncisão, que eu já falei para vocês, que é o sinal de purificação e de separação. E depois ele vai colocar que hoje nós não precisamos mais da circuncisão na carne como os judeus fazem, porque isso não quer dizer absolutamente nada. Porque você pode ser circuncidado na carne, mas não ser circuncidado no coração, não ter as suas atitudes mudadas. E aí a questão da circuncisão no coração, ela traz para a gente a purificação do nosso coração e a transformação de vida. Não, como eu já falei aqui, irmãos, nas outras lições passadas, não há como você ser chamado eleito de Deus, não há como você ser predestinado à salvação e você continuar com as mesmas práticas mundanas, tá? Então agora, o que precisa ser circuncidado não é a sua carne, o que precisa ser circuncidado é o seu coração, é a sua vida, né? A sua maneira de viver em Cristo Jesus é que precisa refletir essa pureza e essa santificação, tá bom? Então agora a gente está falando da circuncisão não mais da carne, mas do coração. É isso que Paulo vai trazer. A circuncisão na nova aliança vai trazer justamente isso para a gente, né? Essa questão da circuncisão, da necessidade de fazer ou não a operação lá no pênis, vai trazer um grande embate, né, entre os judeus e gentios, porque aí é onde a gente falou aí sobre Paulo e Pedro, né, e o concílio de Jerusalém, né, que esse foi um dos principais assuntos que foram tratados no concílio de Jerusalém. Será que todas aquelas pessoas que aceitarem a Jesus a partir de agora vão precisar ser circuncidadas? Sim ou não? Então Pedro vai defender que sim, Paulo vai defender que não, e aí o que eles chegaram, né, como consenso é que realmente não precisa ser circuncidado na carne, o que precisa ser circuncidado é no coração e que Deus não faz acepção de pessoas. Então isso aí a questão da circuncisão da nova aliança, ou seja, a nova aliança no Novo Testamento. Então ele está colocando aí como é que essa questão da circuncisão vai estar sendo tratada no Novo Testamento. Simples assim, não precisa mais, tá? O que precisa ser circuncidado é o seu coração, com as suas atitudes, com a sua maneira de viver. Avançando então, agora Paulo ele vai trazer ao esclarecimento das pessoas que estavam ali na igreja de Éfeso, como era o modo de vida deles como gentios, como pessoas que eram gentios da incircuncisão, ou seja, aqueles que estavam separados de Deus. Como é que eles viviam? Então, primeiro, ele vai colocar uma vida sem Cristo. A vida sem Cristo, ela vai trazer de prejuízo para essas pessoas justamente o fato de não poderem ser religados a Deus. Eu já falei aqui para vocês a respeito do processo de regeneração e justificação. Não há como passar pelo processo de regeneração sem passar pelo processo de justificação. Não podemos ser regenerados, ou seja, religados a Deus, se não passarmos pelo processo de justificação. Então, eu já falei e vou repetir hoje mais uma vez. Como é que se dá o processo de justificação? Nós éramos culpados. Culpados de quê, presbítero? Culpados porque nós éramos pecadores. O culpado pelos nossos pecados porque somos pecadores. E aí, como é que se dá o processo de justificação? Eu já estava condenado à morte. Eu já estava condenado ao inferno. E aí veio Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, a minha culpa foi lançada na cruz. Se a minha culpa foi lançada na cruz, eu não tenho mais nenhuma condenação sobre mim. E aí eu me torno uma pessoa limpa, limpa de pecado, limpo de qualquer condenação. Então isso, não sendo mais condenado e não tendo mais pecado sobre mim, eu me torno uma pessoa justa, justificada, tá? Então esse é o processo de justificação, é praticamente um processo de purificação.
de limpeza e de te colocar agora num outro patamar de não ser mais condenado, mas no patamar de ser salvo. E agora a gente vai entender que só podemos ser religados a Deus quando não somos mais condenados, quando somos salvos. E aí sim somos regenerados, somos religados a Deus. Então, quando Paulo vai dizer lá no versículo de número 12 de Efésios 2, vai falar assim que antes estavam sem Cristo. Se estavam sem Cristo, não tinham condições de serem religados a Deus. Estavam aí vivendo imersos na questão de servir aos deuses pagãos. E estavam com certeza condenados a irem para o inferno. Quando a gente fala agora, Paulo vai tratar de estarem separados de Israel, Paulo vai dizer que eles estavam excluídos não só da nação, excluídos não só do povo de Israel, mas excluído também de todas as alianças, de todas as promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tá? Então ele vai dizer aqui que antes estavam sem Cristo. Se estavam sem Cristo, vocês não podiam ser religados a Deus. E agora estavam também separados de Israel, ou seja, não têm direito ou acesso às promessas que Deus tinha feito e às alianças que Deus tinha feito com o povo de Israel. Aí ele vai dizer também que estavam fora das bênçãos de Deus. Então, enquanto gentios, incircuncisos do coração, vamos entender, porque eu vou falar aqui, eram gentios que eram incircuncisos do coração, gentios que não estavam sem Deus, sem Jesus Cristo, tá? Não eram convertidos. Enquanto isso, aí Paulo está dizendo, vocês não podiam ser religados a Deus, estavam condenados aí para o inferno porque estavam servindo a outros deuses. Depois Paulo vai dizer para eles, vocês estavam afastados de Israel, e por estarem afastados de Israel, vocês não tinham acesso às bênçãos que o Senhor e as bênçãos que o Senhor tinha prometido a Israel, as promessas que o Senhor tinha feito a Israel e as promessas que o Senhor tinha feito tanto a Abraão, Isaac e Jacó, quanto também a Davi. Tá bom? Então Paulo estava dizendo isso para eles. Aí Paulo estava dizendo que eles também estavam alienados aos pactos das promessas, ou seja, eles não tinham conhecimento nenhum. Não tinham conhecimento nenhum do pacto e das promessas que Deus tinha feito ao povo, Agora, dentro dessa nova realidade, agora os gentios, sendo circuncisos de coração, não mais incircuncisos, mas circuncisos de coração, eles vão ter acesso a tudo isso. Eles vão ser religados a Deus, eles vão ser acolhidos pela comunidade de Israel, e também vão agora passar a conhecerem e a terem também acesso às promessas e terem acesso também a tudo aquilo que Deus estabeleceu e deixou como herança, para o povo dele. É por isso que nós somos co-herdeiros, porque hoje nós temos acesso. Nós somos gentios circuncidados no coração, não na carne, porque isso não se faz mais necessário. Tá bom, meu amado irmão? E aí Paulo vai dizer também que antes estava sem esperança e sem Deus. Por que ele estava colocando essa questão aqui de estar sem esperança e sem Deus? Primeiro, ele vai colocar aqui desprovido de esperança. Porque o que é a esperança? Eu já falei isso para vocês. Quem souber, responde aí para mim no comentário aí. O que é esperança? Você sabe o que é esperança? Você fala, eu espero, eu confio, eu aguardo. O que é esperança? Quem souber pode responder aí para mim, que eu estou lendo os comentários. E aí você pode responder para mim o que é esperança. Se alguém perguntar para você o que é esperança, você saberia responder? Você saberia dizer o que é esperança? E aí? Será? Estou esperando alguém responder aí para mim nos comentários. Cadê? Os meus alunos, irmã Helenice, irmã Mara, que está aí também assistindo. O que é esperança para vocês? O que quer dizer esperança? É uma coisa que nós não tínhamos antes de aceitar a Jesus.
O que é esperança? O que as pessoas do mundo não têm esperança? Elas falam que têm, mas não têm esperança. Vamos entender? Mas para isso eu preciso definir o que é esperança. Estou esperando aí, ó. Estou esperando vocês definirem para mim o que é esperança. O Marlon falou que esperança é espera. Não, não é espera. Esperança não é espera. Espera é uma coisa, esperança é outra. Ah, muito bem. Olha aí, acho que é o André que respondeu. O André é meu aluno, aplicadíssimo, hein? André respondeu que esperança é esperar com confiança. Isso aí, André, muito bem. Oh, meu Deus, como eu tenho orgulho desses meus alunos. Os meus alunos me enchem de orgulho. Oh, glória. Então, é isso aí. A esperança é esperar com confiança. E as pessoas, a gente só pode ter esperança a partir do momento que a gente confia em Deus. Se você não confia, se você não tem confiança, não tem como você ter esperança. Você tem espera, entendeu, Marlon? Você tem a espera, só espera. E a espera, ela traz dúvida, porque a espera pode acontecer ou não. Quando eu estou esperando de um ônibus passar, se eu espero com confiança, eu vou ter certeza que aquele ônibus vai passar. Agora, se eu estou só esperando, aquele ônibus pode passar, como também pode não passar. Então, quando a gente fala de confiança, a gente vai entender justamente que esperança é ter confiança. E confiança em Deus, que é aquele que nos traz esperança. Justamente Ele é a nossa esperança. Então, quando ele fala que antes, no mundo, a gente era desprovido de esperança, aí realmente é. Quem está no mundo hoje, meu amado irmão, não tem esperança, porque eles não têm em que confiar, né? E a esperança, ela provém de Deus para nós. Então, assim, eles têm uma espera, e a espera, ela é duvidosa. A esperança não é duvidosa. A esperança, você tem fé de que aquilo vai acontecer. É você ter uma espera, mas uma espera com confiança de que aquilo vai acontecer. A irmã Neuza colocou aí que é viver na fé. Nem sempre, irmã Neuza, viver na fé é uma coisa, ter confiança é outra. A confiança, a esperança, ela vem através da fé. Entendeu, irmã Neuza? A esperança vem através da fé. Não é você viver na fé. A fé vai gerar em nós a esperança. São duas coisas separadas. Tá bom? Uma coisa depende da outra. Eu não posso ter confiança se eu não viver na fé, se eu não tiver fé. Então a fé vai trazer para mim a confiança, tá? E aí Paulo vai dizer justamente isso, que antes, quando a gente estava sem Jesus Cristo, a gente não tinha confiança, a gente não tinha como ter esperar com confiança em alguma coisa. Porque o povo, né, lá em Éfeso, eles esperavam nos deuses deles. E os deuses deles não respondiam, não faziam, não falavam nada, né? Não falavam justamente sobre, não respondiam nada do que eles pediam. Então, eles não tinham confiança. Eles tinham a espera, mas não tinham confiança. Nós, quando nós, agora, nesse momento que nós estamos vivendo como salvos e eleitos por Jesus Cristo, nós temos a confiança de que quando nós oramos, o Senhor responde a nossa oração, que Deus ele fala conosco através da sua palavra, que Deus ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Isso tudo é esperar com confiança, é ter esperança, tá bom? Então, ele vai dizer isso pra gente. Como a esperança ela é algo que é essencial para a alma, os gentios estavam desprovidos porque padeciam de medos e incertezas. Então, nós, por isso que, diante de muitas situações que nós vivemos, a nossa atitude precisa ser outra, meus amados irmãos. Não pode ser a mesma que as outras pessoas têm. Por isso que, diante de muitas situações que nós vivemos, né, estamos passando hoje, a nossa atitude precisa ser outra. Nós precisamos demonstrar justamente a esperança. Quem não tem esperança, ele tem medo e tem incerteza, tá? A questão do medo é uma questão muito peculiar para nós. Todos nós, seres humanos,
temos medo. O medo se divide em dois. O medo, ele vai trazer para você, primeiro, uma sensação de, vamos dizer assim, de se preservar. Uma sensação de segurança. Por exemplo, eu não vou atravessar uma rua com os olhos vendados. Eu não vou chegar ali na linha vermelha, por exemplo, na Avenida Brasil, né, numa via super movimentada, tapar os olhos e atravessar. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu vou ter medo de um carro me atropelar, tá? Isso aí é um instinto de preservação, de autopreservar. Um instinto de autopreservar. Mas o grande problema é quando nós vivemos dominados pelo medo e pelas incertezas. Quando você vive dominado pelo medo e pelas incertezas, aí você está dizendo que você não tem esperança, ou seja, que você não tem confiança. O grande problema é que muitas das vezes nós, quando estamos diante de uma adversidade, nós agimos com medo, somos dominados pelo medo e dominados pela incerteza. Sabe, quando eu vejo isso, né, na palavra de Deus, em vários momentos, e um deles, né, é quando aquela viúva é questionada. Seu filho estava morto, mas ela é questionada. Está tudo bem? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem na tua casa? E ela sempre dizendo, vai tudo bem. Ela só poderia dizer se vai tudo bem se ela não estivesse sido dominada pelo medo e pela incerteza. Se ela estivesse sendo dominada pelo medo e pela incerteza, com certeza ela iria desabar. Ela não teria um mínimo de estrutura para suportar tudo aquilo que aconteceu, né, com a sua família. Então, e aí a gente vê também outras situações na Bíblia, né? As pessoas, Paulo mesmo, né, quando estava preso, ele e Silas, e começaram a louvar o Senhor. Gente, quem é que louva no meio de uma adversidade, num momento caótico, onde você não sabe se vai viver, se vai morrer, se você vai sair daquela situação, se você não vai sair daquela situação, né? Vamos olhar lá para os 3 jovens. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, né? Os 3 jovens, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente. Olha como é que é essencial a esperança estar viva na vida do cristão. Jamais, né, um dos jovens, eles poderiam responder para o rei da forma que respondeu. Olha, rei, independente do que você for fazer, nós não vamos nos prostrar aos teus deuses e nem vamos te adorar, não. Eles jamais poderiam fazer isso se eles estivessem dominados pelo medo e pela incerteza. Mas eles fizeram isso porque eles estavam dominados pela confiança que eles tinham no Deus vivo e no Deus de Israel. Por isso que é importante, irmãos, a gente viver com a esperança viva. Tá? A irmã Elias está falando aí, realmente, Elias também lá no Monte Carmelo, né? Ele jamais poderia desafiar os profetas de Baal se ele não vivesse, se ele não tivesse esperança, se ele não tivesse confiança. Agora você imagina se Elias, ele se deixa dominar pelo medo, e a gente vai ver que depois Elias vai se deixar dominar pelo medo. Depois dele vencer essa batalha, né, de Deus dar vitória a ele vai se deixar vencer pelo medo. E aí é onde Elias vai entrar na caverna. Para você ver. Olha só. É por isso que é bom, né? A gente tem outros professores lá do outro lado nos ajudando a dar aula. Olha só, né, como é que a gente vê que um servo de Deus, homem usado por Deus, que pode acontecer comigo, presbítero Magno, e com você que está me assistindo em casa. Quando você se deixa dominar pelo medo, olha o que aconteceu com Elias. Elias entrou na caverna. Elias já estava negando o seu ministério. Já estava pedindo a Deus para tirar a sua própria vida, porque ele já não queria mais viver, não queria mais fazer a obra, não queria mais se expor mais por amor a Deus.
Para você ver a que ponto Elias chegou por ter perdido. Eu acredito que naquele momento Elias perdeu a sua esperança, sim. Perdeu. Ali estava vivendo com medo e com muitas incertezas. Aí depois, quando o Senhor visita e fala com ele, o Senhor renova aquela esperança dentro de nós. É isso que acontece conosco. Quando muitas das vezes nós passamos por situações adversas em nossas vidas e o medo sim vem, nos domina, a incerteza se vai acontecer, se não vai acontecer, ela nos domina também, aí o Senhor vai e nos visita. Aí quando o Senhor nos visita, Ele renova as nossas esperanças. É por isso, irmãos, que as nossas orações, nesse momento que nós estamos atravessando, precisa ser de que o Senhor renove as nossas esperanças. Que o Senhor renove a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, né? Não ficar atemorizado, não ficar apavorado, mas é confiar no Senhor, é ter esperança de que isso passará e que nós teremos vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor sobre tudo isso que está nos sobrevindo. Sabemos que os dias são maus, sabemos que a palavra do Senhor vai se cumprir, sabemos que isso são um princípio das dores, mas a nossa esperança precisa estar viva no Senhor, de que o Senhor pode nos livrar de todos os maus. E mesmo assim, se algum mal vier nos sobrevir, né? Vier nos acometer, a nossa esperança precisa estar mais viva ainda no Senhor Jesus, de que Ele pode nos livrar de todo mal, pode nos curar, pode nos justificar, pode nos livrar da mão do homem, né? Então, assim, tudo isso está relacionado com a nossa esperança. A nossa irmã Néia, ela esteve acometida com o Covid, né? E num dos áudios que ela enviou para as irmãs, eu até ouvi, ela estava dizendo que Deus estava tratando com ela, Deus estava tratando com a sua serva, Deus estava falando com a sua serva, sabe? E eu vi que nesse momento, e ela faz uma oração, né? Ela diz: Senhor, eis aqui a tua serva, está nas tuas mãos, né? E nesse momento, a nossa irmã Néia, não sei se ela está nos assistindo ou se ela não está nos assistindo, eu vi que o Senhor ele estava renovando as esperanças da irmã Néia, né? A esperança de que ela ia ficar bem, a esperança de que ela precisava confiar no Senhor e que o Senhor poderia trazer a cura para a sua vida. E assim o Senhor fez. E graças a Deus, né, glorificamos ao nome do Senhor pela vida da nossa irmã Néia, que já se encontra praticamente restabelecida, mesmo tendo problemas cardíacos, né, mesmo correndo risco, mas o Senhor restabeleceu a sua saúde. E eu vi que o Senhor ele renovou as esperanças da nossa irmã Néia naquele momento em que ela fala assim, que Deus estava tratando com ela ali naquele lugar e que através daquela enfermidade Deus estava falando com ela e tratando com ela e que Deus estava, e que ela faz aquela oração e fala assim: Senhor, eis aqui a tua serva. Como é importante. Naquele momento ela estava colocando para Deus que ela estava com medo, mas que ela estava confiando que o Senhor poderia dar livramento e escape a ela. Como que o Senhor ele trata conosco, né? No meio da adversidade, no meio da enfermidade, no meio de tudo aquilo que muitas das vezes nós passamos, nós não sabemos por que passamos, mas o Senhor sabe, meus amados irmãos, o Senhor ele nos conhece, Ele nos formou, Ele nos gerou. Bom, vamos avançar então? E aí, para terminar, Paulo vai dizer assim: olha, vocês estavam também, além de estar, olha só, além de estar sem Cristo, além de estar separado de Israel, além de estar sem conhecimento da palavra, ou seja, conhecimento das promessas que Deus fez a Israel, vocês estavam também sem esperança e agora também estavam sem Deus no mundo. Meu irmão, como é difícil você viver sem Deus nesse mundo. Como é difícil. Eu acho que até mesmo aquelas pessoas que não são evangélicas, né, que não aceitaram a Jesus no seu coração como Salvador de suas vidas, elas enxergam essa dificuldade, porque elas, a todo momento, elas clamam por Deus, né? Elas clamam por Deus. A todo momento, elas chamam por Deus e quando
um momento de adversidade mesmo, que o negócio aperta, elas sabem para onde correr. Elas sabem quem tem a solução, elas sabem de onde pode vir a solução para os seus problemas, né? E chamam por Deus mesmo. Então, quando a gente vai observar isso, né, a gente vai ver como é difícil viver sem Deus no mundo. É praticamente impossível você viver sem uma esperança, né? Você viver não dá nem para eu descrever, porque eu nunca vivi sem Deus, né? Eu nunca vivi sem Deus, então eu não sei descrever para vocês qual é o sentimento, mas deve ser um sentimento horrível, um sentimento de vazio absurdo. As pessoas, porque eu nasci em berço evangélico e até hoje nunca me afastei da presença do Senhor, né? Estou com 37 anos, apesar de ter uma cara de novinho, né? Depois que eu emagreci, rejuvenesci bastante, fiquei mais bonito. É assim que o Senhor faz, né? Então, assim, eu nunca me afastei da presença do Senhor, não. Então, eu não sei dizer para você como é viver sem Deus. Eu sei dizer para você como é viver, muitas das vezes, longe do Senhor, porque tem horas que a gente se afasta dele. Tem hora que a gente se coloca, né? Algumas atitudes nossas, algumas coisas que precisamos tirar da nossa vida, nos afasta de Deus, sim. Mas viver sem Deus, eu não sei dizer para vocês como é. Mas as pessoas que se converteram depois, já, né, com certa idade, com certa bagagem, experiência, sabem dizer como é que é isso. Como é viver sem Deus nesse mundo? Deve ser uma coisa horrível, viver sem esperança, viver num desespero, você num momento de dificuldade, não saber aonde recorrer, não saber aonde, a quem você vai olhar, a quem você vai pedir alguma coisa, não ter confiança, você não saber, né, aonde se agarrar no momento da adversidade. Deve ser horrível isso. E então, e viver sem Deus no mundo, né, é sinal de estar condenado. Né? Já é algo assim que já vai dizer para nós, olha, essa pessoa que está sem Deus no mundo, ela realmente já não tem mais, ela não tem mais prazer em viver, ela não tem salvação, né? Porque ela está vivendo sobre o jugo do pecado, ela está vivendo sobre ali o que o mundo diz, sobre as suas próprias concupiscências. Então ela está já condenada, né? E aí Paulo vai dizer para eles, olha, vocês estão vivendo aí segundo as suas próprias leis, fazendo o que vocês querem, né? E achando que estão fazendo certo, e quando na verdade no final todos vocês seriam condenados. Então Paulo ele vai colocar isso para os gentios, né? Essa questão dos gentios, os gentios incircuncisos, aqueles que não foram religados a Deus. Hoje, se a gente for parar para analisar, hoje nós somos gentios circuncisos de coração, nós hoje nós somos religados a Israel, nós somos acolhidos por Israel, não somos da nação de Israel, mas somos a Israel de Deus, né? É diferente, nós não nascemos em Israel, mas participamos, nós somos a nação, nós somos a Israel de Deus, então fomos acolhidos. Então, quando a gente está falando sobre isso aqui, eu já estou terminando a nossa aula hoje. Quando nós estamos falando sobre essas questões aqui, Paulo ele vai trazer para a gente justamente essa importância, ele vai trazer a memória dos gentios, né? Como era a vida deles antes e depois de Cristo. E aí é importante a gente fazer essa reflexão nas nossas vidas, né? Porque quando a gente para fazer essa análise de como nós vivíamos antes e depois de Cristo, eu tenho certeza que você não vai querer voltar para o lugar de onde Deus te tirou, né? Você vai querer estar num outro lugar, você vai querer estar ao lado do Senhor Jesus. Então a nossa lição hoje, meus amados irmãos, ela vai se resumir nisso, tá bom? Já falei a respeito da questão da diferença entre judeus e gentios, falei por que Pedro e Paulo tiveram justamente esse atrito, né, essa discordância por causa dessa questão da circuncisão e da incircuncisão, porque Paulo não recebeu Pedro quando ele teve em Antioquia, né? Paulo estava numa posição ali de guardião do Evangelho, na posição de que a fé é para todos, não é para um grupo específico, e que Pedro tinha que deixar de ser hipócrita e voltar a pregar a palavra de Deus da maneira como ela era mesmo, sem fazer acepção de pessoas, tá bom?
Então Paulo ele vai se mostrar num guardião, né, do Evangelho de Cristo, né, do preceito real da palavra de Deus. E falamos também a respeito de como viviam a respeito da circuncisão e da incircuncisão. Por que nós, mesmo não sendo judeus, somos considerados filhos de Abraão? Somos considerados filhos de Abraão e alcançamos as mesmas promessas de Abraão, porque temos a mesma fé, professamos a mesma fé de Abraão, tá? A fé veio antes da circuncisão, meus amados irmãos. Então, Abraão, antes de ser circunciso, ele creu, né? Então, é por isso que nós hoje temos acesso e temos acesso às mesmas bênçãos que o Senhor destinou a Abraão e aos patriarcas, tá bom? Falamos também sobre a questão de como viviam os gentios no mundo, né? Os gentios incircuncisos, aqueles que não tinham aceitado o Evangelho de Cristo ainda. Então, como é que eles viviam? Eles viviam estranhos ao conceito da promessa, ou seja, eles não tinham conhecimento, né, desse novo conceito, dessa nova aliança que o Senhor tinha feito com o povo, né? E essa nova aliança vai dizer o quê? Que não precisa mais circuncidar, não precisa mais, o que precisa estar circuncidado é o coração. Então, o povo gentil não tinha esse conhecimento. Quando eles aceitaram a Jesus, aí eles começaram a ter esse conhecimento. E aí a gente vai observar também que eles não conheciam, eles estavam separados de Israel, não eram considerados como povo de Israel, portanto não tinha direito, ou não tinha acesso, melhor dizendo, às mesmas bênçãos que Israel tinha, tá bom? E aí também eles não conheciam também as promessas e os pactos que Deus tinha feito com o povo de Israel. E isso, amados irmãos, até os dias de hoje, tá? A pessoa que não tem Jesus, primeiro, né, ela tem uma vida sem Cristo, ela não conhece as promessas que o Senhor fez para a sua igreja. Depois, está separado de Deus, não é a Israel de Deus, está fora da Israel de Deus, não é povo eleito nem escolhido, tá? A pessoa que não tem Jesus hoje. A pessoa que não tem Jesus hoje, ela também não tem conhecimento das promessas que o Senhor fez ao povo, né, a nós enquanto igreja. O povo também que não tem Jesus hoje é um povo também que não tem esperança. É um pessoal que não tem esperança na sua vida, né? Não tem em que acreditar, não tem em quem confiar, tá bom? E o povo também que não tem Jesus hoje é um povo que vive sem Deus no mundo. Então é isso que essa lição quis trazer pra gente. Foi uma lição mais a título de esclarecimento, tá? De certos fatos que aconteceram na Bíblia e de muitas coisas que Paulo coloca no livro de Efésios e que você já leu 30 vezes e nunca entendeu, tá bom? Agora, se você vai ler de novo e não entendeu, eu vou dizer que foi por culpa sua, porque você não assistiu à escola bíblica dominical, tá bom? Aí é um problema seu, não coloque a culpa no Espírito Santo de Deus, não coloque a culpa em Deus, porque Deus não está revelando a você sua palavra, porque está, né, na manhã de hoje, está lá escrito no livro das obras, tá bom? Que você não assistiu à escola dominical e que, portanto, você vai perecer sem esse conhecimento que é de suma importância para a vida de todo cristão. Tá bom, meu amado irmão? Então, nós estamos encerrando. Eu vou ler agora a conclusão para a gente encerrar a nossa aula. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Quando ele está falando de incircuncisão aqui, ele estava falando sobre a questão de ser incircunciso no corpo ou no coração. O que vocês acham? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem aí. Quando ele coloca aqui na nossa revista, ele está dizendo assim: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Incircunciso aonde? No corpo ou no coração? E aí? Responde para mim aí. Bota aí nos comentários que eu vou esperar vocês. Muito bem, Marlon, você respondeu primeiro, é no coração. Isso aí. Então, ele está colocando que no outro tempo éramos incircuncisos, estamos excluídos da aliança com Deus. Incircuncisos aonde? No coração. Porque não precisa mais hoje você ser circuncidado na carne. Isso aí é um costume só dos judeus.
tá bom? Por quê? Porque não crê na nova aliança, né? Quem crê na nova aliança é circuncidado no coração e não precisa circuncidar na carne, porque a circuncisão do coração diz muito mais do que o fato de ser circuncidado na carne, tá bom? Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Então nós estamos encerrando hoje a nossa lição, né? Hoje, infelizmente, temos pouquíssimas pessoas conosco, mas uma lição que é de suma importância para nós entendermos essa diferenciação, né? Entendemos aí a origem de Paulo, a origem de Pedro. Então, que Deus possa abençoar os nossos irmãos, tá bom? Hoje à noite teremos culto dirigido pela Matriz, os irmãos estarão aqui. Quem vai dirigir o culto é o secretário da igreja, nosso irmão Júnior. Quem vai estar pregando é o nosso diácono Elcio, vai estar trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas. E nós estaremos aqui na coordenação, né? Teremos aí um momento surpresa também nesse culto, né? E vamos ver aí o que Deus ele tem preparado para nós, né, na sua palavra nessa noite. Compartilhe o link, não se esqueça de se inscrever no nosso canal ADECOM Oficial lá no YouTube, tá bom, meus amados irmãos? Amanhã o culto será dirigido pela congregação do Barro dos Cavaleiros. Quarta-feira, o nosso pastor Joaci estará aqui ministrando a palavra de Deus no culto de doutrina. E sexta-feira teremos o culto dirigido pela Via Dutra. Tá bom, meu amado presbítero Hélio, presbítero Gerson, prepara aí aquela carruagem de fogo aí de vocês e traz aí a carruagem de fogo aí para a gente poder adorar o Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Quero desejar mais uma vez a todas as mamães um feliz Dia das Mães para todas elas. Que o Senhor continue capacitando vocês para serem mães, não para serem meras geradoras, né? Mas para serem mães. Nós estamos precisando de pessoas que sejam mães de seus filhos. Não de pessoas que coloquem filhos no mundo, mas pessoas que saibam cuidar e educar os seus filhos, tá bom, minha amada irmã? E isso é papel fundamental seu, porque o seu marido está fora. E é uma responsabilidade que lhe cabe, né? Prioritariamente. Então, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e te conceder sabedoria nesse Dia das Mães, para que você continue conduzindo aí o seu lar, continue conduzindo aí a sua família, né? Da forma como a palavra de Deus ela nos indica para fazermos, amém? Que Deus possa abençoar. Nós vamos orar neste momento para encerrar a nossa Escola Bíblica Dominical. Foi muito bom, né? Quem perdeu, depois assiste lá. Vai estar no YouTube, vai estar lá no Facebook. Faz aí comenta aí com o pessoal, gente, não esquece de assistir a aula não. É importante assistir a aula da Escola Bíblica Dominical. Nós hoje trabalhamos com princípios que são muito importantes. Uma pena que poucas pessoas estiveram conosco, tá bom? Vamos orar para que possamos despedir o povo na paz do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor da glória, por este momento que passamos na Tua presença, Senhor, falando da Tua palavra. Deus eterno, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor da glória, porque sabemos que o Teu Espírito Santo falou nesta manhã, ó Deus, nos ensinando a Tua palavra, nos revelando a Tua palavra. Meu Deus eterno e santo, visita o Teu povo nesta hora, renova a esperança, Senhor, tira o medo, Senhor da glória, em nome de Jesus, ó Deus, que Tu venha se fazer presente durante este dia e que à noite possamos estar juntos novamente para adorar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Senhor, nos guarda, Senhor, de todos os vírus, de toda bactéria no trajeto de volta para os nossos lares, ó Deus eterno, porque nós precisamos fazer a Tua obra e a Tua obra não pode parar. Deus santo e poderoso, continua nos abençoando. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração e responde a oração do Teu povo, Senhor da glória, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção da parte de Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso, independente de qualquer coisa, estamos alegres. Deus te abençoe em nome de Jesus.